Calma, respira, não surta. Você consegue fazer, você é capaz. E hoje eu vou estar ensinando a como fazer o plano de aula, o roteiro de observação e o projeto de estágio de acordo com a minha célula. Primeiro nós vamos começar com o projeto de estágio. E eu tô com uma colinha aqui para me ajudar para não me perder durante o vídeo. Mas a primeira parte que você tem que separar é a pesquisa. A pesquisa, ela é a delimitação do tema. Você vai escolher um tema, isso no projeto de estágio, de acordo com o que a professora já está passando em sala. Então, naquele período de observação, você vai observar como a professora está trabalhando, o que a professora está passando, o que a professora está fazendo, para quando você for fazer o seu projeto de estágio e o seu plano de aula, você ter uma noção do que tem que ser abordado. Então, primeiro nós temos que ter um tema. Vamos botar aqui um tema, exemplo, aprendizagem. E depois você tem que delimitar esse tema. Por quê? Porque primeiro você escolhe a área de concentração. A área de concentração que é aprendizagem. Mas a aprendizagem tem vários outros pontos ali. Então você tem que escolher um tema sobre aquilo ali. Então eu escolhi a área de concentração, aprendizagem. O meu tema vai ser aprendizagem significativa. E eu vou trabalhar dentro desse tema. Então, nós temos aqui os objetivos. Quais são os objetivos deste tema? Quais são os objetivos que você quer chegar com esse tema? A segunda parte, a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é a base das pesquisas feitas para você desenvolver essa atividade. Então, por exemplo, é todo o material que você teve, que você adquiriu, todos os conceitos que você pesquisou, todos os sites que você procurou, em livros, em pessoas, todas as coisas que você abordou sobre o tema que você escolheu, para você trabalhar em sala. Então, por exemplo, as normas da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Lá tem muitos projetos para os estudantes e como os professores devem abordar diversos temas, diversas matérias. Então, lá é sua fundamentação teórica, digamos assim. Lá tem como você fazer pesquisas para você aplicar dentro da sua sala de aula. Então, o que eu vou botar na minha fundamentação teórica? Uma norma da BNCC, um livro que você utilizou. Então, você vai desenvolvendo toda a fundamentação teórica para você ter base do porquê você está dando aquela aula. Temos também, na segunda parte, que é os procedimentos do estágio. Então, é o quê? A metodologia. A metodologia seria tudo que abrange a sua aula. Seria o lugar que você vai executar a sua aula. É também os recursos que você usou. Vamos supor, então, que você vai dar uma aula em informática. O lugar vai ser na sala da computação, na sala de computadores. Então, você vai colocar lá, a minha aula foi feita na sala de informática, sendo utilizados os computadores da escola. Então, essa é toda a sua metodologia, os seus métodos usados na sala. Temos o cronograma, é uma tabelinha, e nessa tabelinha vai ser colocada a data, o turno e o horário e a atividade que foi feita. E depois você tem que colocar a fonte da sua pesquisa. Aí sim, você vai colocar o site, você vai colocar os livros, você vai colocar os filmes que foram usados. Ali nas fontes, né, que é as referências, você vai colocar tudo o que foi usado, tudo o que você pesquisou. O próximo passo agora, que é o plano de aula. O plano de aula ele começa com cabeçalho, tudo especificado ali sobre as informações que precisa para saber em qual colégio você está atuando, qual é o diretor, qual é o seu nome, qual é a sua turma, tudo direitinho. As disciplinas. A disciplina é, vamos falar hoje, matemática, língua portuguesa, artes, musicalização, coisas desse gênero. Temos o assunto. O assunto e o conteúdo, no plano de aula, quando você for professor regente, quando você for dar aula, o seu conteúdo tem que estar alinhado com o plano do professor. Depois, quando você decidir o conteúdo que vai dar, você vai destacar os objetivos.
Você sempre vai usar os verbos no infinitivo. Observar, avaliar, utilizar. Mas você vai ter que botar os objetivos com base no conteúdo que você quer passar e com base nos objetivos que você quer chegar com os seus alunos. Depois dos objetivos, nós temos a sequência didática. É a forma que você vai dar aula. Você vai explicar passo a passo o que você vai fazer na sala de aula. Isso é a sequência didática. A sequência e o tempo que você vai fazer as coisas. Os recursos, tudo que você usar, você vai escrever lá em recursos. Também a avaliação. A avaliação seria o seu método de ver se aquele aluno realmente aprendeu a matéria que você passou ou não. E depois você tem as referências, que é da onde você tirou as ideias, né? Os jornais, os livros, os DVDs. E temos os anexos. O que são os anexos? Anexos são documentos. Tá, não precisamente documentos. Tem vários anexos. Um áudio, uma música, um PDF, um Word. Tem também as fotos das atividades das crianças já feitas. Então, você tem vários materiais que todos eles são anexos. Projeto de observação. Você vai observar toda a sua sala. Você vai observar toda a escola. O que os professores fazem, o que tem e o que não tem na escola, o que falta, os serviços que tem, os funcionários que tem, quantidade de alunos, quantidade de funcionários, quantidade de materiais para ser disponibilizado pelos professores. É você realmente observar e você descrever tudo aquilo que você observou. Então, tem muitas perguntas que você tem que fazer, que você vai ter uma semana para responder todas elas, para montar o seu roteiro de observação. Então, já se programe, coloque, faça uma folha mesmo, escreva lá, pergunta por pergunta, como se fosse um questionário. Escreve uma pergunta, deixa uma linha para resposta. Escreve uma pergunta, deixa uma linha para resposta. Para quando você chegar lá, você não esquecer de nada. Para quando chegar lá, você poder só responder as perguntas aqui, ó. Em um dia você consegue fazer isso. No máximo 2. Para você depois só ficar preocupado com o seu plano de aula. Mas assim, gente, não desista daquilo que vocês querem. No começo, pode parecer difícil, mas não é. Estejam cientes de que nessa caminhada vocês vão errar. Estejam cientes que nessa caminhada vai ter dias que vocês não vão conseguir entender. E vocês vão estar um pouco ansiosos e frustrados consigo mesmos por acharem que não conseguem compreender o que a universidade pede. Mas, gente, se você sentar, focar, respirar, se acalmar, vocês vão ver que são muito capazes. São coisas que não são bichos de 7 cabeças, mas que nos causam ansiedade. Então, nós pensamos em parar o curso, nós pensamos em parar de agir por medo. Mas não tenham medo de errar. Gente, vocês não nascem sabendo. Nós somos eternos alunos. Continue aprendendo, continue evoluindo, buscando e não desistindo. Seja persistente naquilo que você quer, porque nós só vamos conseguir chegar no nosso objetivo final se passarmos por todo o processo do caminho.